Gente, eu tô assim, ó, eu sempre quis falar isso, mas eu quis falar a real oficial. Eu tô extremamente feliz porque vocês pediram muito, muito blogueira, né? Sim, eu estou me sentindo o auge da blogueiragem com isso, então vamos lá. Olá, mochileiros e agentes da internet, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja super bem. Meu nome é Gabriela, sou taróloga e idealizadora do Tarô de Vênus. E hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre mais uma fofoca e tarô. Como eu disse ali antes, vocês pediram demais sobre para analisar como foi a relação da Bruna Marquezine e do Neymar. Apesar de eu achar assim, ai, como as pessoas ainda shippam muito esse casal, e eu achar, tipo, coitada da Bruna, sabe? Ela já até virou a página, o Neymar também, mas, né, continua. Enfim. Então, o tarô e fofoca de hoje vai ser sobre como foi a relação da Bruna Marquezine e do Neymar, e também uma pergunta extra que vai ser sobre se eles têm chances de retornar, de voltar a se relacionar e voltarem a namorar. O método que eu vou utilizar para analisar essa relação como foi é o Templo de Afrodite, onde eu analiso 3 aspectos muito importantes do casal. Os aspectos corporais, né, que é o desejo, principalmente o desejo sexual que um sente pelo outro, os aspectos emocionais e os aspectos mentais, tá? E também na leitura de tarô sempre tem uma pergunta extra, que vai ser se realmente eles têm chance de voltar a namorar, a se relacionar, certo? Eu gostaria de convidar vocês a me seguirem nas outras redes, porque lá eu fiz um post explicando como que foi essa relação deles, quando começou, mais detalhes que eu vou deixar por lá, tá? Aqui eu vou focar na nossa leitura Templo de Afrodite para analisar a relação deles, como foi. A tiragem completa eu vou deixar aqui do lado para vocês terem um norte. O lado esquerdo representa a Bruna Marquezine e o lado direito representa o Neymar. Lembrando que essa é uma análise de como foi a relação deles mais pro final ali. Então, não é como vai ser ou algo assim, é bem no passado mesmo, tá? O primeiro arcano que a gente vai analisar é da Bruna Marquezine, que saiu o Rei de Ouros, tá? O Rei de Ouros é um arcano, aliás, o da Bruna Marquezine é o Rei de Ouros e o do Neymar é o Imperador. São 2 arcanos com uma energia masculina, tá? E essa energia, ela praticamente dá muito conflito. Conflito por quê? Principalmente que a gente está falando de aspectos mais carnais, aspectos relacionados ao sexo, a como era essa interação do casal. Ele era, de certa forma, muito autoritário nessa questão mais de tipo de se relacionar mais intimamente. Ele foi bastante autoritário com a Bruna, né, impondo os desejos dele, impondo que a Bruna de fato comparecesse, né, na intimidade e assim, por eles terem uma agenda muito conflitante, era difícil dar conta dessas necessidades mais íntimas. Então a Bruna, ela é extremamente focada nas suas questões materiais e ela não tinha tanto tempo assim para ficar se dedicando a isso, né? Então, por um lado, estava totalmente descompassado essa questão mais íntima do casal, porque o Neymar estava impondo mais a presença da Bruna, né? Estava trazendo mais essa questão de ela comparecer na cama, e ela estava com foco em outra coisa, também os dois muito autoritários, ela mostrando que o porquê que ela não estava, né, tão presente nesse sentido, mas ele não se importando e também tendo um contraponto aí para, enfim, para ela exigindo mesmo que ela comparecesse. Lembrando aqui que eu não tô falando tipo nada determinista, aqui que eu trago apenas a visão do tarô. Não deturpem as minhas palavras, os dois travam em conflito porque justamente um estava exigindo, a Bruna estava focada em outras coisas, né, e não era prioridade essa questão. Adentrando agora das questões emocionais do casal, da Bruna Marquezine saiu o 9 de ouros e do Neymar saiu a papisa. O 9 de ouros, ele fala muito sobre a completude da Bruna Marquezine em estar nessa relação. Ela cultivava bons sentimentos com o Neymar, ela se sentia bem com ele,
realmente numa plenitude emocional com ele. Ela gostava, ela tinha bons sentimentos com ele e ela se sentia de certa forma estável com ele. Ela tinha certeza dos sentimentos que ela tinha por ele. Ela gostava dele e ela sabia disso. Tipo, ela tinha muita propriedade no que sentia. Ela se conhecia bem. Já no outro lado, no lado do Neymar, saiu a Papisa. E a Papisa é ao contrário. Ele escondia algumas coisas em relação aos sentimentos da Bruna. Então tem certas coisas que ele pensava, que ele estava com vontade de falar ou fazer, só que ele escondia da Bruna, porque provavelmente são coisas que ele não... Enfim, talvez ele achasse que ela não ia receber tão bem, né? Ou ela não ia... enfim, saber lidar com essas questões emocionais que estavam dentro dele, mas que estava oculta. Então ele estava escondendo alguma coisa dela nesse sentido mais emocional. Já nas questões mentais, saiu 2 arcanos. O do Neymar saiu o 6 de paus e a Bruna Marquezine saiu o Papa, o Hierofante. O Hierofante, né, ele é um arcano um pouco frio até, de certa forma, né? Pensa que é um arcano que ele caiu na questão mais amorosa e o Papa realmente, ele não é uma pessoa que se relaciona com outras pessoas, a não ser com a religião, né? A não ser com um compromisso com Deus, né? Então, ela basicamente era um pouco fria na relação mental, assim. Ela tinha outros focos, ela tinha que não estava tendo espaço na vida dela. Então, é basicamente isso. Ela tinha outros propósitos que ela achava que tinha que seguir. Então, ela estava pensando muito, questionando muito sobre essa relação, estava de alguma forma atrapalhando essa conexão dela com a totalidade dela. Já o Neymar saiu 6 de paus, ele se sentia vitorioso no sentido que talvez eles de certa forma estavam passando por alguns desafios, alguns problemas, mas na cabeça dele, ele havia superado boa parte dele. E ele estava feliz que as coisas estavam indo, mesmo com as dificuldades, estavam indo bem. E ele estava feliz mesmo com os pós, né, e contras da relação, ele estava feliz de estar com a Bruna. Então, o 6 de paus fala que ele se sentia vencedor, que parecia que a relação com ela agregava muito, né, a vida dele, e ele se sentia de certa forma bem com ela no plano mais mental, né? Ele ficaria mais tempo com ela. E agora, o último momento dessa leitura Tempo de Afrodite, depois a gente vai conferir a pergunta extra, é o 5 de paus, tá? O 5 de paus é um arcano extremamente desafiador. Na verdade, nem é um conselho, ele estava avisando, alertando que havia muitos conflitos entre o casal, muitas brigas e brigas feias. Havia muito desencontro. Enfim, o Neymar, não lembro, ele morava na Europa e a Bruna tinha muitos compromissos também internacionais. Uma hora tá lá nos Estados Unidos, outra hora voltava para o Brasil. Então era muito desencontro. Isso gerava muita briga, muita insegurança, muita cobrança também. O conselho que era para alinhar os planos, que era para alinhar metas de vida, né? Para ver, né? Alinhar os dois para ver se essa relação daria certo. Porque havia muitas brigas, havia assim conflitos assim de todos os tipos, assim. Então, por isso que eles vieram a terminar, né? Encerraram o relacionamento, porque realmente estava se tornando meio que insustentável a relação. A pergunta extra aqui é a pergunta que não quer calar, que todo mundo saiu me perguntando que nem um doido no YouTube, é se a Bruna Marquezine e o Neymar iriam voltar, tá? Então eu vou deixar aqui do lado a tiragem completa para vocês, enfim, se situarem, tá? E a primeira carta que saiu é como, né, está os dois, né, em conjunto, como tá o casal, no caso, o casal, as duas pessoas, né, que não são mais um casal, que é o 2 de paus, tá? O 2 de paus, ele é um arcano que tanto Neymar quanto a Bruna, eles estão desbravando o mundo, né? Eles estão olhando, né, o horizonte, vendo o que mais podem explorar no mundo afora. Isso se dá porque o
o 2 de paus, ele tá numa posição estável. Então, tanto a Bruna quanto o Neymar estão numa posição estável e agora estão olhando os novos horizontes para expandir, para melhorar de vida, enfim. Tanto que o Neymar agora ele tá casado, né, com a Biancardi e vai ter uma filha. E a Bruna, ela tá muito focada no aspecto profissional. Ela tá, inclusive, ela tá no filme Besouro Azul, né, um filme internacional. Então ela tá extremamente focada nesses aspectos e o Neymar tá focado em outros aspectos, né? Agora falando do passado, foi um casal que, enfim, um casal muito solar, né? Um casal que, querendo ou não, por mais que eles tivessem muita briga ali no final do relacionamento, muita divergência, eles viveram felizes, tá? Eles tiveram momentos muito bons e muito promissores. Inclusive, isso a gente pode ver no arcano Sol. E o Sol, ele é um arcano que fala muito, é uma carta que fala muito sobre como eles eram, além de ser felizes, eles eram muito prósperos juntos, né? Porque onde os dois apareciam na mídia, eles eram muito fotografados, muito vistos, eram chamados para vários eventos, parcerias comerciais e tudo, eles eram chamados para fazer juntos. Então era um casal que era solar em vários aspectos da vida deles. Agora, mais recentemente, né, os dois estão se sentindo vitoriosos. Eles estão muito, cada um correndo atrás dos seus objetivos. O Neymar provavelmente está focado em construir e aumentar a família. E a Bruna, ela está focada no profissional. E eles estão se sentindo muito vitoriosos. Eles batalharam e agora estão voltando muito vitoriosos, comemorando os frutos que conseguiram nessa batalha, né? A Bruna, né, ela conseguiu um papel de prestígio internacional e o Neymar aí já tem uma carreira muito consolidada e também está aumentando a família, então os dois estão assim dentro dos seus caminhos escolhidos, estão muito bem. E por fim, o Cavaleiro de Espadas fala que se existir uma possibilidade, né, dos dois voltarem, ambos vão ter que fazer mudanças, muitas mudanças. Mudança de plano, mudança dentro de si mesmo, né? Para poder conseguir alinhar suas trajetórias, alinhar suas perspectivas, né? Então, ambos estão com foco em outras coisas que não estão se cruzando, não tem uma tangente ali que os dois, tipo, possam se reencontrar de novo e reestabelecer a relação deles. Então é pouco provável que eles voltem. Por quê? Ao que me parece é que ambos fizeram suas escolhas e priorizaram os seus desejos. A Bruna priorizou focar no seu profissional, né? E o Neymar focou em aumentar a sua família. Não tinha espaço na vida do outro, então por isso que eles acabaram se separando. Então as chances são é pouco provável que eles vão retornar, mas enfim, acontece, né? Podem até se gostar, podem até ter um carinho um por outro, mas não adianta nada se as perspectivas de vida não estão alinhadas, tá? Espero que tenham gostado. Se você se interessou nessa leitura de tarô, nesse tipo de leitura de tarô, para analisar o seu relacionamento ou até para analisar aquele crush que você tem um interesse, é só entrar em contato e agendar sua leitura de tarô, tá? E também convido você a acessar o meu site, onde lá tem produtos muito especiais, como de decoração, bordados exclusivos, e logo vai ter novidades por lá, né? Então convido vocês a ir lá dar uma conferida, tem incensários. Curta esse vídeo, compartilhe, vá lá nas minhas outras redes e me siga, porque lá eu explico mais como foi essa relação do casal na época. Enfim, tá aí, gente. Tô entregando bastante conteúdo. É só vocês seguirem, tá? Tenham uma boa semana e tchau!